Olá, tudo bom? Hoje nós estamos iniciando aí a nossa série de aulas sobre a questão da redação, de compreensão e produção de texto. Muito importante porque você sabe que no teu concurso você precisará aí ter uma nota que vai compor a questão da sua classificação em relação ao concurso. Então, entender o texto, saber qual é a estrutura, o que você precisa colocar ali para ter uma boa nota, então é importante aí e é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Bom, a banca da ESA, ela é uma banca também que tem aí uma questão de cobrança tradicional em relação à redação. Você precisa entender a proposta e fazer aquilo que está sendo realmente proposto pela banca e se adequar ali, principalmente à questão do gênero que está sendo solicitado. Antes de nós falarmos exatamente do texto e como que esse texto você poderia fazer para ter uma pontuação almejada, nós vamos falar aí na questão sobre os critérios utilizados pela banca a hora que ela vai corrigir a redação do candidato. A maioria das bancas elas utilizam esses critérios aí. A ESA ela tem uma folha com 9 critérios de correção, é muito extensa aí, é uma das bancas que tem aí a sua correção mais pormenorizada, então você precisa estar adequado àquilo que a banca solicita. Mas assim, no geral, as bancas elas têm 3 aspectos que elas observam em relação ao texto do candidato e a ESA ela não foge a isso. Então, o primeiro aspecto que nós temos é a questão do aspecto formal. No aspecto formal, quando o corretor ele pega a tua redação, ele vai ver a questão da pontuação, da ortografia, da regência, da concordância, se você relacionou o tema ao assunto, se você colocou ali a questão da discussão que está sendo proposta, né? Se você teve algum deslize semântico, de polissemia, de significado. Então, tudo isso é verificado nesses aspectos formais. Depois, entra num aspecto de correção que nós chamamos de estrutura textual. No caso, as bancas, elas têm solicitado, basicamente, a questão do dissertativo argumentativo para os candidatos, mas pode ser que ela mude. Inclusive, a ESA, lá no edital, ela coloca que é possível que ela peça, por exemplo, um texto narrativo, um texto descritivo, mas ela tem cobrado nos últimos anos a questão do texto dissertativo argumentativo. A maioria de nós nos preparamos para isso, mas é importante que você saiba também que tem a possibilidade de cobrar outras tipologias, né, e outros gêneros textuais, embora nós faremos aí aulas especificamente para o dissertativo, porque é aquilo que a banca ela tem cobrado nos últimos anos. E em relação ao conteúdo, se você entendeu a proposta, fez a correta interpretação do tema que é proposto pela banca e se você abordou aí esses aspectos dentro do teu texto, se no texto tem essa questão da coerência, da lógica que há entre os parágrafos, se você obedeceu a questão aí de colocação desses, se for um texto argumentativo, colocação da tese e defendeu essa tese, então tudo isso é verificado aí nessa questão desses critérios. Então atender a esses critérios é muito importante para que você tenha aí uma pontuação almejada, uma pontuação que vai fazer com que você tire uma boa nota e te coloque também no concurso, né? E que você possa ficar feliz aí com essa tua aprovação. Nosso trabalho aqui é esse, é te dar condições para que você tenha exatamente essa questão aí desses critérios atendidos. Bom, aqui eu coloquei a questão da prova passada de 2019, em que o tema da redação, a proposta, ela versou sobre a prática da empatia na sociedade moderna. Eu trouxe aqui uma questão, né, a própria questão da prova, que dizia, a partir da leitura do texto motivador, redige um texto dissertativo argumentativo, então ela já coloca aí para o candidato que a tipologia aí seria essa argumentação
E dentro dessa argumentação, ela quer o texto dissertativo argumentativo, ou seja, é a colocação de uma tese e a defesa dessa tese por meio de argumentos. De 20 a 30 linhas, tem um delimitador aí também de linhas. Então, o candidato que atendeu aí nesse número aí de 20 a 30, ele também teve a redação logicamente corrigida, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema A Prática da Empatia no Mundo Moderno. Veja, é um tema que tem uma questão de subjetividade. No ano anterior era uma questão mais objetiva aí, mas nesse caso a ESA ela trouxe aí um tema que é comum, que está sendo discutido na nossa sociedade, que tem a ver com a prática das nossas ações. Por exemplo, a empatia no mundo hoje ela é importantíssima, principalmente no que diz respeito ao respeito. Se você abordou aí que a falta de respeito que há no mundo e que isso implicaria aí a questão da empatia por parte do ser humano, para que isso fosse algo viável, né, de ser solucionado entre aqueles que convivem. A questão do bullying, né, pessoas que agem com preconceito relacionadas a crenças, relacionadas à sociabilização de um modo geral. Então, muitos aí dos assuntos que nós convivemos durante o ano de 2019, estamos ainda convivendo, poderiam ser, por exemplo, fundamentados lá na questão da tese, e você de colocar a questão da fundamentação, da defesa dessa tese. Bom, aqui ela coloca um texto motivador, né? A banca coloca para que você aí tenha uma certeza daquilo que está sendo solicitado. Ela colocou sem empatia, sobra intolerância, bullying, violência. Então, se a pessoa ela tinha lá uma dificuldade sobre o termo empatia, ela poderia, por meio daquilo que a banca já coloca sobre essas questões, o que geraria essa falta de empatia, né? Então, o bullying, a violência, a questão aí da intolerância são algumas das discussões que você poderia ter abordado nessa prova. Sem gastar um segundo imaginando como o outro se sente, de onde vem, qual contexto foi criado, ao que foi exposto, sem se lembrar que cada um tem a sua história e sem tentar entender como é estar na pele do outro, surgem os crimes de ódio, as discussões acaloradas nas redes sociais. É preciso ter empatia para aprender que não existe verdade absoluta. E aí a banca ela já delimita aí, ela te dá um caminho, por exemplo, que você poderia discutir. Por exemplo, muitas pessoas tiveram dificuldade por ser um ano eleitoral e colocarem as suas opiniões e defenderem o candidato A, o candidato B, né, questão de ideologias, e muitas das amizades, por exemplo, elas foram colocadas em risco porque apoiava ou defendia tal partido. Então, nesse caso aí, você poderia ter abordado, por exemplo, quando a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, de não ter de ter uma tolerância nessa convivência, o respeito mesmo às divergências, às diferentes opiniões, como é importante aí na nossa sociedade. Então, se você conseguiu fazer um texto colocando todos esses aspectos, provavelmente você foi bem pontuado. O ano passado, a ESA ela fez uma correção muito minuciosa nos seus textos. Então, nesse caso, o candidato que não se ateve exatamente à proposta teve dificuldade de alcançar aquilo que a banca coloca ali como sendo critérios para uma boa produção textual. Bom, falando aí então sobre essa questão, vou voltar aqui, sobre essa questão aí do texto. Então, o texto, as tipologias textuais, elas são várias, você pode fazer várias tipologias, né? Aqui eu coloco aqui a questão das principais tipologias que nós estudamos. Dentro das tipologias, nós colocamos os gêneros, que são as formas de tratar essas tipologias. Então, por exemplo, um texto narrativo, quando você está falando sobre a questão de tipologia textual, a narrativa ela tem a ver com aquilo de contar um fato, né? De narrar uma história, contar uma história por meio de elementos narrativos, por exemplo, o tempo, o espaço,
personagens, narrador, o enredo. Então, saber que o texto narrativo ele tem essa função, se fosse solicitado lá na questão da ESA, por exemplo, né, a banca ela pode solicitar isso, embora nós esperemos que ela peça dissertativo argumentativo, mas se ela solicitasse, então você deveria saber que um texto narrativo ele pressupõe a questão do relatar uma história, contar um fato. Um texto injuntivo, ele tem a questão do persuadir, por exemplo, e quando você fala de um texto injuntivo, por exemplo, campanhas publicitárias que têm como finalidade convencer o seu leitor a fazer determinada ação. Então, ele usa, por exemplo, verbos no imperativo. Então, uma das características desse texto, por exemplo, são a questão desses verbos. Um texto expositivo, ele tem como função explicar, expor, notificar as pessoas sobre determinada situação. Falando aí sobre a questão da atualidade, sobre, por exemplo, o coronavírus, você pega lá uma notícia que está relatando quais são os casos, os últimos casos, os números que tem no nosso país, em outros países, tudo isso aí vem a ser a questão da exposição desses fatos para que as pessoas conheçam e possam saber o que está acontecendo nos últimos dias. A questão do texto descritivo, um texto descritivo, principalmente a questão aí das receitas, de textos aí que tenham a ver com manuais de instruções, em que você coloca detalhes, que você coloca passo a passo, como fazer para chegar a determinada ação. Então, nesse caso aí, são textos que têm uma característica própria. E o nosso texto, que é o texto argumentativo, que você tem a relação com a expor uma ideia e nessa exposição defender por meio de argumentos aquilo que você quer que o teu leitor ele entenda a respeito daquele assunto. Então, nós vamos ficar, logicamente, nessas aulas mais com o texto dissertativo argumentativo por acreditar que a banca ela vai continuar cobrando esse tipo de texto. Então, nós vamos falar aí nas próximas aulas a respeito aí das características do texto. Eu espero que você, então, tenha um bom entendimento das aulas que nós traremos aqui. Construiremos esses textos, construiremos a ideia desse texto dissertativo passo a passo, falando da questão da introdução, como fazer uma tese, como é a questão da organização de cada passo desse texto, para que você tenha certeza que ao chegar lá no dia da prova, em ler a proposta, você tenha certeza de que você estará fazendo aquilo que a banca espera de você. Bons estudos e até a próxima aula.